Oi, gente, Rede Psi do Bem, eu sou Fátima Francisco, sou psicóloga, mestre em Ciência da Saúde, coordenadora da Rede Psi do Bem. A Rede Psi do Bem ela foi criada para a gente estar junto conversando sobre tudo que acontece conosco nesse período tão difícil de pandemia de Covid-19. Eu e meus amigos, a gente sempre vem aqui dar um recado e falar sobre coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. A pandemia ainda não acabou, foi encontrada em São Paulo a variante da Omicron X2, a gente tem que ficar muito atento, principalmente porque agora, né, vem o carnaval. Bom, a Rede Psi do Bem, semana que vem vai dar um feriado grande, vamos aproveitar os feriados que vem aí, do dia 15 e 21, e vamos dar uma paradinha. Mas voltamos logo na outra semana. Fiquem atentos ao carnaval, porque muitos estamos vacinados, até com a quarta dose, como eu. Mas a pandemia está aí, ela ainda traz assim uma doença muito ruim da gente passar por ela. Ela não mata mais tanta gente, mas ela continua aí deixando bastante gente de quarentena e com sintomas e sequelas muito ruins. Então vamos tomar cuidado. Bom, esse mês a gente está conversando sobre crianças, adolescentes e a tecnologia. E aí senta que lá vem questionamento. Meu filho, Fátima, não consegue ter foco nas aulas presenciais. As notas dele despencaram. Minha filha não consegue ficar sentada e o professor chama a atenção dela o tempo todo. Já fui chamada na escola. Meu filho brigou na escola e falou palavrão. Fui chamada na escola. Minha filha xingou na escola e o professor botou para fora de sala. Precisei transferir meu filho de escola, porque eu não aguentava mais ser chamada no colégio. E ele estudou lá desde criança, sempre esteve muito bem adaptado, não sei o que está acontecendo. Minha filha ficou tão tímida que ela não fala com o professor, ela fica muda e paralisada na escola o tempo todo e já fui chamada várias vezes. Bom, meu filho levanta, simplesmente sai da sala sem dar um pingo de satisfação para o professor e vai embora. Bom, a pandemia, gente, trouxe sim muitos ganhos e perdas, mas as escolas, os pais, os professores, os alunos, né, eles precisam muito parar para observar e entender o que está acontecendo. Porque essas questões que me trouxeram, né, nesse período de retorno às aulas presenciais, são muito complicadas. Porque foram 2 anos praticamente essas crianças, esses adolescentes em casa. E eles ficaram extremamente tecnológicos, eles mexem no celular como ninguém, né? E em casa, na aula online, ele pode levantar, ele pode ir no banheiro, ele pode dar uma volta, ele pode comer. Ele está no controle, e não o professor. Então, você colocar essas crianças, esses adolescentes, de novo, sentados, parados ali, olhando uma aula que não acaba nunca, às vezes sem dobradinha, para eles é extremamente angustiante, porque eles sentiam muita falta da aula presencial. Quando eles estavam em aula online, eles queriam, mas eles achavam que a aula voltaria como nos modos anteriores, onde eles teriam um recreio longo, a educação física, fariam esportes, conversariam com os amigos. E esse retorno não foi exatamente como eles queriam. Não foi exatamente como eles imaginaram, e aí houve muita frustração, assim como a frustração que a pandemia trouxe com as aulas online. As crianças ficaram com medo, elas estão mais tímidas, elas estão com uma baixa tolerância à frustração, elas estão com uma ansiedade generalizada,
elas também não estão se sentindo confortáveis e confiando nesse novo modelo de rotina do dia a dia. Então, está aí, né, o que a gente chama de um grande paradigma para a educação. Porque antes se reclamava que não tinha os amigos, mas agora você tem os amigos, principalmente aqueles pré-adolescentes, que os amigos mudaram o jeito de ser, de pensar. Quando chegam na escola, eles se deparam com muitas coisas diferentes e eles não conseguem lidar com isso, porque as pessoas são diferentes, não é só adulto que é diferente. Criança é diferente, pensa diferente, sente diferente. Adulto né, e adolescente mais ainda. O adolescente, ele é extremamente, né, respondão, mais agressivo, mas ele obedece muito às regras quando ele entende o que está acontecendo, o limite e a limitação. Tanto é que eles jogam pela internet. E se você não seguir direitinho as regras que a internet te dá, você não passa de fase. Né? Então, como é que eles conseguem jogar e aceitar as regras da internet e agora, voltando para a aula, não conseguem aceitar e estão tendo tanta dificuldade de aceitar as regras impostas pelo dia a dia da escola? Né? Tá bem difícil. Os pais e os professores vão ter que ter muita paciência nesse processo, né, que é uma readaptação social, né? Lembra da síndrome da cabana, que eu já até falei aqui, que depois de você ficar muito tempo confinado, né, você apresenta medos e ansiedade a se expor a qualquer rotina, a rotina que vem aí. E tem crianças que têm mais dificuldade de aceitar a regra mesmo. Aqui em casa eu fiquei com 3, né, adolescentes, uma nossa, tinha aula online, sentava lá, ficava dura, assistia a aula, não piscava, saía na hora do recreio. A outra andava o quarto todo, né? Não parava, descia, voltava. E a outra deitava, né? Com as pernas para cima, com as pernas para baixo, daqui a pouco estava virada, com muita dificuldade de prestar atenção ali naquela aula, na presencial, elas apresentam o mesmo movimento, elas não mudaram, não deixaram de ser, né? Elas são assim mais agitadas. E aí, o que a escola faz com crianças mais agitadas que não entram nesse processo agora de matéria sendo dada rapidamente para poder recuperar o tempo perdido? Não se recupera 2 anos. Não se recupera 2 anos assim, correndo. Eles contestam muito, respondem muito, mas eles gostam de ter limites claros. Eles gostam de saber qual é a regra do jogo. Mas para isso, não adianta advertência, gente, não adianta suspensão, não adianta broncas homéricas. Não. Eu sei, os professores estão exaustos, minha família é de professores, eles estão exaustos, eles não aguentam mais lidar com essas crianças, né? Eles acham que elas são mal educadas, que a família tem que fazer alguma coisa, é, eles estão. A sala está cheia, as crianças estão atrasadas, umas acompanham, outras não. É uma gritaria, é briga, é uma falação, se pede para calar a boca, não cala, mexe nas coisas, tá o caos. Então, muitos professores também estão ansiosos e com muita dificuldade de aceitar também essa situação, porque eles também passaram pela pandemia, eles também tiveram que se reinventar nas aulas online, eles também estão tendo que se reinventar agora na cobrança da matéria correndo. Né? O comportamento dos alunos na sala de aula hoje é um desafio. A neuropsicóloga, que eu gosto muito de seguir, quem puder, vá lá ver o que ela tem a falar, a Rochelle Paz Fonseca, ela diz que o cérebro precisa de meses para recuperar o hábito
de voltar àquele dia a dia, de ter limite e observar a aula. Isso vai precisar de muito afeto, de muita firmeza, de disciplina, né? E precisam se readaptar, professor e aluno. Eu acredito muito nisso também, né? Vai demorar muito, eu acho, que a gente voltar à nova realidade, porque o professor chegou na sala achando que ia ter aquela realidade de todo mundo sentadinho, quietinho e prestando atenção na sala. As crianças voltaram para a escola e sempre que você perguntava o que você sente falta, elas dizem dos amigos. Desse social, porque o primeiro eixo social é a família, mas o segundo é a escola. E a escola aí é um eixo de encontro físico, psíquico, social. É fundamental para essa formação. E aí fica muito difícil, são coisas que a gente precisa voltar a estar na mesma estrada e andar no mesmo caminho. Existem crianças que vão sentar e vão escutar. E existem crianças que vão sair da sala andando porque não conseguem aguentar a ansiedade que aquela aula está causando, né? E o professor já está ansioso, o professor já está com tolerância zero, porque não aguenta também esse tumulto todo, e por intolerância que eu estou falando da compreensão da situação como um todo, né? E vai então demorar a gente achar um ponto, né, de apoio novamente e da realidade, né? O computador traz aí um prazer imediato, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. E o dia a dia, a escola, na verdade, me dá um prazer a longo prazo. Estar aqui é graças à escola. Mas isso eu tenho maturidade para saber hoje. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que estão estudando para passar porque o pai quer. Porque todo mundo vai. Não sabe muito bem porque está ali. Então, a gente tem que pensar nisso. E aí eu acredito que a resposta, né, é a mesma que eu dou para os pais: amor, conversa, incentivo, né? E aquilo que a gente diz, os pais confiam na escola. A escola tem que confiar nos pais também, né? Educar hoje é difícil, tanto na família, como eu tenho falado aqui, quanto na escola. Mas eu acho que a escola hoje tem que cuidar dos seus professores, para os seus professores poderem cuidar dos seus alunos. E os pais estarem ali, junto com a escola, para poder ajudar esses alunos que têm mais dificuldade em aceitar regra, esses mais tímidos, os mais ansiosos. Porque na escola não tem só aquelas crianças que acompanham. A escola é feita de pessoas. E isso é que ensina a gente a ser gente, é ter a diversidade dentro da sala de aula. Então, é uma hora difícil, mas é uma hora de aprendizado para todos nós, né? É na dificuldade que a gente aprende muito e tira muito proveito das coisas. Paz, paciência, né? Os professores, mais paciência. E uma hora a gente vai chegar a um lugar comum. Boa Semana Santa para vocês todos, que Jesus renasça na casa de cada um, trazendo muita paz e sabedoria para a gente poder lidar com nossas crianças. Um beijo, tchau.